Ela não desliga, mas ela fica, o foco, a tela fica cheia do compartilhamento. A gente fica ouvindo o seu áudio e a tela enche a tela com o teu slide. Perfeito. Eu vou só abrir aqui, porque eu não... Alunos, enquanto ela está abrindo, eu quero passar uma mensagem para quem está aí. Nós temos a gente não está conseguindo abrir o chat aqui, mas o telefone, o grupo de Zap está funcionando como um chat, tá? Então, um comentário, uma pergunta para a Ana Laura, podem mandar mensagem aqui no grupo de Zap, que aí a gente... Ai, desculpa, aí a gente passa. Vocês já estão conseguindo ver a minha tela? Já sim. Bota só a tela cheia. Isso. Agora, perfeito, tá? Perfeito, tá, perfeito. Então, a nossa conversa hoje vai ser sobre a comunicação pública da ciência, né? Contar um pouco como é que funciona a comunicação dentro da Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, é uma empresa pública, né, que trabalha com soluções para o meio rural e para o meio urbano, afinal de contas, na verdade, o que a gente come, a energia que a gente usa, né, praticamente tudo vem de uma produção no campo, na natureza, e a Embrapa, ela atua ela tem 44 unidades em todo o Brasil, só para vocês terem uma ideia da dimensão do que é a Embrapa, né? Ela tem um corpo de mais de 10 mil empregados, que são pesquisadores, são analistas, são técnicos, assistentes de diversas áreas do conhecimento. A atividade fim da empresa é a pesquisa agropecuária, né? Então, os nossos pesquisadores, eles são das áreas das ciências agrárias, da biologia, engenharia de alimentos, engenharia florestal, mas também a gente tem um corpo de também pesquisadores, analistas em diversos cargos, que atuam nessas áreas não digo de suporte, porque quando a gente fala suporte, parece que é uma coisa menor, mas na verdade não é, né? Que são profissionais de tecnologia da informação, de comunicação, de marketing, de administração, né? Por quê? Porque a Embrapa, ela é formada, ela tem uma rede sólida, então não basta desenvolver a pesquisa dentro de um laboratório, numa área experimental. Na verdade, a gente busca levar a solução para o campo, e a solução parte de um problema, né? Então, a gente tem uma série de profissionais que vão lá no campo, conseguem captar esse problema, transformá-lo numa solução. Esse caminho é um caminho longo, né? A pesquisa agropecuária, ela não é uma coisa que acontece do dia para a noite, né? Ela leva muitos anos. Por exemplo, o açaí, como você planta, ele só vai começar a dar daqui a 3, 4 anos. Então, a pesquisa é longa e existe uma série de profissionais de diversas áreas desenvolvendo e levando essas soluções para o campo. Hoje a Embrapa tem 34 portfólios de pesquisa que vão englobam diferentes temas. Vão desde grãos, como soja, arroz, milho, feijão calpi, até floresta, manejo florestal madeireiro, não madeireiro, fruteiras, desenvolvimento de produtos alimentícios, tendo como matéria-prima a biodiversidade brasileira, né, o melhoramento genético de diversas plantas, e quando a gente fala em melhoramento genético, todo mundo pensa que uma coisa... Não, é você conhecer como essa planta se comporta no campo, você extrair o melhor dela e você conseguir reproduzir isso em escala, né? Para atender e para trabalhar com toda essa rede, hoje nós somos, ao todo, em todo o Brasil, 190 profissionais de comunicação, entre jornalistas, publicitários, relações públicas e designers, tá? Aqui no Norte, nós temos unidades nos 7 estados da região Norte e nos 9 da Amazônia Legal, né? Porque ainda tem mais na Amazônia Legal, ainda envolve Mato Grosso e parte do Maranhão. Nós temos uma rede de comunicação na Amazônia bem forte, bem estabelecida, né, que vem atuando aí em parceria para a gente conseguir superar todos esses desafios. Imaginem que mais de 10 mil empregados, fazer comunicação interna, por exemplo, para uma instituição com quase 10 mil empregados é uma tarefa muito difícil, né?
E a nossa atuação, ela é orientada, só tem mais esse slide de introdução, e aí a gente vai começar a falar dos nossos desafios, principalmente agora na pandemia, né? A nossa atuação é orientada desses dois grandes eixos, né? Público interno e público externo. E muitas vezes, claro, as ações se misturam, né? A gente quer fazer com que o nosso público interno seja também o comunicador, né, carregue a imagem, fortaleça a imagem da Embrapa fora da instituição. A gente quer que ele se mantenha atualizado, informado diariamente, não só sobre as questões administrativas e práticas do dia a dia do trabalho, mas sobre questões do contexto da agricultura e da pecuária e do no Brasil, né? Então, a gente desenvolve campanhas para o público interno, a gente já produziu manuais e orientações de diversas naturezas, assim, manual de conduta nas redes sociais, por exemplo, manual de identidade visual, guia de atendimento à imprensa, né? Então, são produtos desenvolvidos e atualizados periodicamente. No público externo, né, a nossa relação com o público externo, ela também passa por diversos eixos, né, que vai desde a assessoria de imprensa ao público, aos comunicadores, que são nossos super parceiros. A gente diz assim que, às vezes, eu vou dizer a palavra confortável, mas não é. Mas é muito confortável trabalhar no Embrapa, porque a gente sabe que é uma instituição, né, que construiu uma imagem muito positiva ao longo do tempo. Só que essa imagem foi construída graças ao nosso trabalho também, né, graças ao trabalho de comunicação, né, graças ao trabalho de todos os empregados e potencializado, né, pela comunicação. A gente tem uma política de comunicação muito forte, que nesse momento precisa de atualização, mas é uma política de comunicação que nos faz ultrapassar governos. A Embrapa é uma empresa pública, né, vinculada ao Ministério da Pecuária e do Abastecimento, então é uma empresa diretamente ligada ao governo federal. A nossa política de comunicação, né, a comunicação da Embrapa se estabelece de tal forma que nós procuramos se pautar mesmo pelos princípios da comunicação pública, que são a transparência, o foco no interesse público, né? Claro que a comunicação institucional é fundamental, a importância, mas o foco é no interesse público, é na ciência. Por quê? Porque a nossa instituição produz solução para a sociedade, né? Para os problemas da sociedade. Então, por diversas vezes, a gente tem que abordar, sim, problemas nas nossas matérias, nos nossos textos, né? Que a instituição encara como desafios. Então, a gente tem, ao longo de muitos anos, a Embrapa fez, esse ano, 47 anos de existência. Aqui na Amazônia, aqui no Pará, ela é uma instituição muito mais antiga, porque ela vem desde o IPEAM, desde o IAN, Instituto Agronômico do Norte. Então, para vocês terem uma ideia, aqui na Amazônia tem 80 anos de pesquisa agropecuária e florestal na Amazônia. O IAN é um instituto que foi um antecessor da Embrapa. Então, é muita história, né? A gente atua nas mídias digitais, a gente tem, vou falar depois para vocês mais ou menos quais os canais que a gente está atuando, e a novidade esse ano, que a gente entrou no LinkedIn, né? A gente tem alguns produtos que toda a instituição, especialmente a rede de comunicação, tem muito carinho, que é a Agência Embrapa de Notícias e o Prosa Rural. A Agência Embrapa de Notícias é a nossa agência voltada para a imprensa, para os comunicadores. Então, todas as pautas veiculadas no boletim da agência, às terças-feiras, são pautas exclusivas, né, com resultados de pesquisa, que tem conteúdo multimídia. Então, ao longo dos últimos 5 anos, a gente vem trabalhando e se especializando cada vez mais em oferecer um conteúdo científico de forma objetiva, clara, simples, mas não superficial. Né? Ele tem que ser simples e tem que ter a profundidade necessária. A gente sabe que a ciência, para o senso comum, ela pode parecer algo complicado, e eu digo isso porque eu faço parte do senso comum também, eu não sou cientista da agropecuária, eu posso até ser uma pesquisadora da comunicação, mas eu sei que
os termos técnicos do meio da pesquisa agropecuária e florestal, né, são difíceis, são complicados, e quando eu vou fazer uma matéria, quando eu vou escrever uma matéria para a agência Embrapa, eu estou ali representando todo nós, né, toda a sociedade que não está inserida no meio da pesquisa agropecuária, né. Então, vale qualquer pergunta, isso é uma dica que eu sempre deixo para todos os estagiários que passam por nós, gente, qualquer pergunta pode ser feita. Se o pesquisador te falar qualquer palavra, ou que você não tem certeza do que é, pergunte. Eu tenho 18 anos de Embrapa e até hoje eu pergunto coisas básicas, coisas que eu já sei, mas eu quero sempre confirmar e fortalecer esses conceitos na minha cabeça. Até porque, né, Ana, desculpa rapidinho. Pode falar. O papel do jornalista é justamente esse, né, fazer essa ponte. Exatamente. Levar para a sociedade, né, aquela linguagem que os pesquisadores dominam e que muitas vezes ficam ali naquela bolha, digamos assim, e você tem que fazer essa ponte, né? Você tem que pegar essa linguagem e adequar aquela linguagem de uma forma que ela chegue inteligível, né, que ela chegue de uma forma clara e objetiva para aquela sociedade como um todo. Então, se a gente não souber fazer essa ponte, fica difícil, por isso que é muito importante que você está falando de não ter vergonha de perguntar, né? Absolutamente, absolutamente. Desculpa te interromper. Não, pode interromper, eu acho fantástico, porque tu és uma pessoa que tem muita experiência. Vamos fazer assim, você termina tudo, porque eu já tenho algumas perguntas, Perfeito. E aí eu vou abrindo já aqui as perguntas do chat, tá? Perfeito. E, assim, eu gostaria só de ressaltar um último ponto nesse slide, que assim, a gente sabe que ciência não se faz sem investimento, né? E comunicação pública da ciência também não. Por isso, a gente, ao longo de vários anos, e nessa verdade isso é uma conquista do grupo de comunicação dentro da rede Embrapa, né, a gente tem a participação em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação com soluções no âmbito da comunicação e com garantia de recursos, né? Claro, a gente não vive no mundo ideal, muitas vezes isso não é possível, por exemplo, um corte orçamentário, no contingenciamento dentro de um projeto, a gente sabe que os primeiros recursos que podem ser contingenciados ou atrasados não vão ser os recursos da pesquisa, porque a atividade fim é para gerar solução, a gente sabe que em alguns momentos isso vai bater na gente, mas o fato de formalmente estar dentro desses projetos, indicando ações de comunicação e inovação para contribuir com essa solução, para que essa solução realmente venha resolver um problema desse agricultor, desse pecuarista, né, desse extrativista que está lá no campo. Essa atividade, para que essa atividade realmente aconteça, a gente tem que ter recursos para ela também. Então, isso é fundamental, vocês da comunicação terem plena consciência. A gente não consegue fazer tudo isso sem recurso, né? E o recurso, nosso recurso é um recurso público que vem da sociedade brasileira. Bem, eu sei que a Embrapa é um mundo de coisas e dá para passar várias horas falando de tudo que se faz lá, não só do ponto de vista, claro, da pesquisa, mas da pesquisa agropecuária, mas da comunicação, mas eu vou entrar para vocês, assim, e assim como toda empresa, mesmo com uma estrutura forte, pesada, com uma rede de comunicação, a gente não estava preparado para esse momento, né, assim, não 100%, acho que nem 60% preparado. Então, no dia, eu acho que foi dia 18 de março, no início de março, quando a pandemia começou a estourar e as notícias, e quando a gente recebeu, acho que no dia 16 de março, dizendo, olha, a partir de amanhã, todos os empregados da Embrapa vão entrar em regime de teletrabalho, de home office. Então, foi um choque para todo mundo, né? E agora, nós da comunicação. E aí, uma chuva de dúvidas e de demandas. E aí, a equipe da comunicação parou, bateu um desespero, assim, gente, agora, mais do que nunca, a instituição, os empregados e a sociedade precisam do nosso trabalho da comunicação. Nesse momento, a gente vai ter que se reinventar, a gente vai ter que ser criativo, porque é um momento que, mais do que nunca, todo mundo vai precisar da gente.
Primeiro, para fazer essa informação que a gente produz chegar no campo, né? Então, em condições normais, já é difícil a nossa informação aqui chegar no meio rural, especialmente da Amazônia. A gente sabe que o Brasil é muito diverso e a gente tem realidades muito distintas entre as diversas regiões. Então, a gente já tem uma série de desafios a superar para fazer com que a nossa informação chegue no interior da Amazônia, que é onde está o nosso público-alvo, né? A Amazônia é um país, é um continente, né? O segundo desafio era manter os nossos empregados informados, né? Fazer com que eles se mantivessem engajados com a empresa, né? Continuando, desenvolvendo suas atividades, entregando resultados e informados sobre tudo que está acontecendo dentro e fora da instituição. E o terceiro desafio é fortalecer a imagem da instituição frente ao cenário do país, mostrar que a ciência nos dá informações sólidas, né, informações baseadas não em achismo, né, mas informação baseada não só no empirismo, mas informação baseada na experiência, testada, validada, num padrão de acontecimento, né? Então, a gente se pautou basicamente por esses 3 desafios. E dentro desses 3 desafios, eu vou falar rapidamente para vocês algumas soluções que a gente encontrou. A gente fez muito mais do que isso que está aqui. Eu só destaquei alguns que eu acho bem bacanas para a gente conversar. Fazer a informação chegar no campo. Como eu falei, a Embrapa atua em todo o Brasil é muito diverso. Então, do ponto de vista corporativo, a Embrapa fortaleceu. A gente já vinha trabalhando com ensino à distância há muito tempo. A plataforma eCampo já era uma plataforma em uso na Embrapa. Mas em março, assim, questão de 20 dias, a gente deu uma reforçada, uma reviravolta. E a plataforma eCampo passou a incorporar o desenvolvimento de conteúdos colaborativos, né, a disponibilização de vários cursos EAD. No eixo Sul e Sudeste... Deixa só muito grandona. Olha, eu acho que tem algum microfone aberto. Tem algum microfone aberto aí, gente. Tá vazando. Vamos fechar, Aline? Eu acho que sem querer alguém está com o microfone aberto. Não sei se é a Aline... Vamos fechar o microfone? Ok, fechou. Ana? Ana Laura? Agora o seu microfone está fechado, Ana. Desculpa, agora sim. Bom, agora sim. Era alguém que estava com o microfone aberto. A gente já está com 9h20. Vamos seguir, Ana. Tá. Estou já encaminhando do meio para o finalzinho já. Então, do ponto de vista corporativo, a plataforma eCampo foi uma super solução. Ela funciona muito bem em todo o Brasil, né, especialmente para esse público de técnicos agropecuários, que a gente sabe que já tem um acesso maior, né, ao universo digital, e para agricultores também, especialmente do eixo Sul e Sudeste, onde a inclusão digital ela já é trabalhada de forma mais consolidada, né? A gente sabe que aqui para a Amazônia, fazer chegar no produtor rural, no pequeno agricultor, que é aquele que mais precisa da solução da Embrapa, porque isso é importante vocês saberem. Essa Embrapa é uma empresa que tem uma trajetória muito longa, é uma empresa competitiva, mas o segmento agropecuário no país, né, o agro top, né, é o PIB, é o responsável pelo PIB desse país. Então, o segmento agropecuário no país é um segmento muito competitivo, com grandes empresas e grandes multinacionais. Então, a Embrapa cada vez mais entende que a solução dela é para o agricultor familiar, é para aquele produtor médio e pequeno, né? A solução final dela é para esse público que está, de alguma forma, em desvantagem no segmento do agronegócio. Para as grandes empresas, a Embrapa tem outras soluções, diversas soluções, como bioativos, princípios ativos de planta, porque ao longo de muitos anos ela pesquisou isso, então ela pode oferecer outros produtos, mas nossas soluções são para o pequeno. Então, na Amazônia, isso se tornou um desafio maior para a gente. Como é que a gente trabalhou? Todos os projetos têm redes, né? Grupos de WhatsApp. Eles podem não ter tanto acesso à internet, a plataformas mais complexas, mas celular, muita gente tem, praticamente todo mundo tem no campo. Exatamente. A comunicação via satélite é
é uma presença, ela é forte no campo, e a gente sabe que o WhatsApp também é muito popularizado. Então, assim, a gente priorizou no início os nossos grupos com os técnicos rurais, que são os nossos parceiros que estão lá no campo, Emater, técnicos de prefeituras, que continuaram, né, trabalhando e estando a campo. A gente começou a produzir alguns conteúdos muito curtos, né, de soluções, e viralizar e divulgar isso via as nossas redes de WhatsApp com esses públicos. Esses conteúdos chegaram no campo, a gente recebeu muito feedback. Um exemplo, no final do ano passado, início desse ano, a gente tem um projeto lá na região sudeste do Pará, em Marabá, Novo Repartimento, ali naquela região, na área rural, e assim, é importante, não é Marabá cidade, é a área rural de Marabá, e os agricultores implantaram alguns sistemas agroflorestais para recuperar áreas de preservação permanente, como o Código Florestal preconiza. E eles estavam em dúvida, porque a gente tinha acabado de ir lá fazer a implantação desses sistemas nessas áreas dos agricultores, e agora entrou a pandemia, o que a gente vai fazer? Produzimos alguns conteúdos de como irrigar, como manejar, muito curtos, muito diretos e objetivos, e isso chegou até esses agricultores. Recebemos pelo Zap. Recebemos super feedbacks muito positivos, eles, inclusive, mandando gravações em vídeo para a gente, mostrando como estavam fazendo perguntas. Então, foi uma experiência muito rica, né? E a gente tem até... Eu vou pedir só para você dar uma acelerada, porque são 9h24, para a gente poder abrir para as perguntas. Eu já tenho umas perguntas aqui. Ótimo. Então, do público interno, o que a gente fez, basicamente, se vocês terem uma ideia? A gente tinha um informativo online diário, que era via CI, que era via e-mail, o nome dele é CI Diário, era Comunicação Interna Diário, acabou apelidando, virando CI, e a gente conseguiu migrar ele 100% para o WhatsApp, numa lista de transmissão. A gente está com outro probleminha agora, porque por conta das regras de compartilhamento de imagens, né, e vídeos no WhatsApp, talvez a gente mude para o Telegram. Estamos no meio de uma consulta interna para saber se os empregados nossos querem, né, os empregados da empresa querem essa migração. A gente sempre, uma coisa que é importante, o foco, assim, é sempre em quem vai usar, né, é sempre no usuário. Não é o que a gente acha que a comunicação tem que fazer. A gente tem se pautado sempre por perguntar o que o público quer, o que o público acha que é mais importante, o que ele precisa em termos de comunicação para resolver algum problema. Algo que mudou também a nossa rotina muito nessa época foi a migração. A Embrapa tinha o Zimbra, que era o nosso e-mail, a gente mudou toda uma plataforma de comunicação para o G Suite. Por um lado, foi difícil comunicar isso para fazer com que as pessoas pudessem migrar seus e-mails, tudo. Foi tudo feito de forma remota, à distância, com elaboração de vídeos, tutoriais, né, do ponto de vista interno, tudo, e o compartilhamento disso tudo. Ainda está sendo um desafio, muita gente não conseguiu migrar, mas, enfim, a gente sabe, mesmo em tempos normais, né, sem pandemia, seria difícil. Agora a gente só teve um desafio um pouco maior. E no último desafio, que era fortalecer a nossa imagem, a gente entendeu que era preciso fortalecer a nossa imagem nas redes. A Embrapa tem perfis no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Twitter, e a gente tem em torno, aí, entre eles, entre 160 e 180 mil seguidores. E há cerca de um mês, a gente entrou no LinkedIn também. A atuação da Embrapa nas redes, nas mídias digitais, ainda é um pouco tímida, né? A gente vem cada vez mais fortalecendo essa equipe, né? E fortalecendo do ponto de vista de capacitação. Temos vários colegas que estão indo para mestrado, para especialização, para entender, para saber como produzir melhor conteúdo, engajar melhor esses públicos. Eu destaco por vocês, no nível nacional, né, a gente teve que a Embrapa Sede realizou uma campanha durante a pandemia que chamou Embrapa com Você, e a nossa unidade aqui, que é a Embrapa Amazônia Oriental, a gente também lançou, nos meses de março, e abriu uma campanha, que foi o Todos pelo Agro, que foi produzida toda de forma colaborativa. Recebemos vídeos dos nossos agricultores, piscicultores, extrativistas que estavam no campo. Eles contaram para a gente em 30, 40 segundos como o que eles produziam e como eles tiveram que adequar a sua rotina à pandemia.
e aí a gente linkou esses vídeos com conteúdos de tecnologias produzidos pela Embrapa. Foi uma campanha toda feita de forma colaborativa com os agricultores que estão no meio rural. Agora, só pequenos exemplos para vocês terem uma ideia de como isso mudou assim, de forma prática. A gente tinha esse guia Pesquisa e Imprensa, atualizado em 2016, que é o manual de assessoria de imprensa, de como o pesquisador deve atender o jornalista, conversar com o jornalista, e a gente acabou migrando para orientações básicas para a gravação de depoimentos em celulares, tanto para locais fechados quanto abertos. Por quê? Porque a gente não está recebendo jornalista na nossa instituição. A gente está enviando conteúdo. Então, o nosso pesquisador é a nossa fonte que foi capacitada, foi treinada para saber como ele grava o depoimento, em quanto tempo, o celular, aquelas regras básicas que para a gente pode parecer muito simples, mas para eles são novidade. É o celular na horizontal, é na vertical, o microfone, a iluminação e o som. Pequenas dicas de como é que ele deve fazer para enviar um bom depoimento, né? Para atender uma demanda de imprensa, por exemplo. Essa foi uma dinâmica, para vocês terem uma ideia de como a gente está trabalhando. A nossa próxima campanha, que deve sair na próxima semana, é sobre o manejo florestal na Amazônia, né? O aumento dos índices de desmatamento na Amazônia nos fez pensar e conversar com as equipes de pesquisa. Olha, o que a gente pode dizer, oferecer em termos de solução e tecnologia para o desmatamento? Vamos falar de manejo florestal. Então, a gente deve estar lançando aí na próxima semana uma campanha sobre manejo florestal, madeireiro na Amazônia. E a gente fez essa dinâmica com um grupo de pesquisadores, de projetos que trabalham com manejo florestal dentro da unidade, toda de forma virtual, utilizando ferramentas simples como o Miro, né? Então, conseguimos montar os painéis. Eles nos disseram quem são os públicos do manejo, por que manejar, e toda a campanha, vocês vão ver aí várias mensagens, manejo ciência, confie na ciência, todas as mensagens da campanha foram produzidas com base nas informações, nas frases que eles falaram. A gente só fez organizar as ideias. Isso foi uma forma de construir essa campanha muito interessante. Essa é o último slide da campanha Todos pelo Agro. O link da campanha aqui do YouTube está aqui, vocês podem acessar e ver. Foram 18 depoimentos de diferentes, de gente que produz açaí, gente que produz peixe, farinha, leite, carne, mandioca, em diversos pontos do estado do Pará, falando de como mudou a rotina durante a pandemia. Chuva de lives, eu prometo que é o último slide. A gente sabe que, assim como toda instituição, esse período nos fez ter, todo mundo quer fazer sua live, então foi mais uma forma, sentamos, fizemos reuniões com os empregados para orientar como fazer uma live, se é dentro do canal da Embrapa, se não é no canal da Embrapa, para que a gente minimamente conseguisse fazer com que as lives fora do canal da Embrapa também tivessem um padrão, uma qualidade, né, com uma assinatura da Embrapa. Fizemos a etiqueta da live, que é um material muito engraçado, depois eu posso disponibilizar para vocês, dizendo, olha, pode sentar assim, pode falar assim, pode se vestir assim. Muito interessante para que as nossas fontes, né, os nossos protagonistas tivessem uma ideia melhor de que a imagem dele, porque às vezes eles colocam uma coisa, assim, quem não tem ideia da dimensão das redes, coloca uma informação e não tem ideia do impacto que ela pode causar, né, na imagem de uma instituição. A gente tentou se assegurar da forma mais controlada possível. Bem, eu acho que é isso. Desculpa se eu me estendi, tentei ser rápida e breve, Nélia. Eu estou aberta para esclarecer todas as dúvidas, porque é muita informação, entendeu? Muito assunto. É muita informação, é muito conteúdo, e assim, é um trabalho fantástico, né, Ana? Então, eu vou já fazer algumas perguntas aqui, que estão chegando pelo WhatsApp, turma. Os 84 alunos que estão aqui agora com a gente, Ana Laura já vai responder as perguntas de vocês. Eu tenho uma pergunta do Vinícius, que eu vou já ler, que tem a ver com esse ponto que ela colocou de uma campanha que começa a partir da semana que vem de manejo florestal. E o que eu queria, Ana, que você comentasse é a importância. A gente viu, assim, uma gama de ações, né, durante a pandemia. Para o público interno, como você disse, imagina o que é você comunicar
são 10 mil empregados, né? Fazer comunicação para o público interno. E na pandemia, eu não sei se você sentiu isso, muitas vezes os setores é igual à época de Copa do Mundo. Todo mundo vira técnico de futebol, né? Então, a comunicação passa muito... Durante a pandemia, os olhares se voltaram muito para a comunicação. E pessoas que, muitas vezes, setores dentro da empresa que nem tinham tanto contato, eles se sentiam meio que, assim, olha, eu quero contribuir, né? Eu acho que pode ser feito dessa forma, eu acho que dessa forma não está legal. Então, tinha um envolvimento muito grande, uma cobrança muito grande dentro da área da comunicação. E eu queria que você comentasse, tudo isso que a Embrapa fez não é agora, isso é fruto de um trabalho de médio prazo, de muitos anos, né? A Embrapa sempre teve um modelo de comunicação que foi referência, porque ela tem uma política de comunicação. Eu queria que você falasse sobre a importância de você ter guias, protocolos, que você falou. Vocês pensaram em... tem o guia da live, né? Das chuvas da live, tem o guia para você produzir conteúdo colaborativo, como é que você faz, como é que você grava. Você fala da importância para a comunicação pública e até para a continuidade das suas ações, de você ter uma política e fundamentar as coisas em protocolos, em guias, em manuais, porque isso garante uma continuidade e isso fortalece a instituição, né? Então, Nélia, como eu te falei, a política de comunicação da Embrapa, ela já passou por diversos revisores, a gente está na nossa 4ª edição, que foi revisada, ela está atrasada, em 2014 ou 2015, a gente está com um déficit muito grande, especialmente nesses últimos 5 anos, né, onde as redes sociais deram um boom, então a nossa política ainda não tem a questão das redes digitais incorporadas de forma mais consolidada, né, a política de toda essa atuação pautada na Embrapa, assim, especialmente na comunicação, o que é importante, que eu acho que frisar, e que para fazer com que realmente a gente tenha engajamento desse público, a aderência, a credibilidade, né, a gente ouvir, principalmente, né, o público interno e o público externo. Então, grande parte, acho que a maioria desses manuais, dessas orientações, claro que nós somos especialistas em comunicação, nós conduzimos esse debate, mas esse conteúdo, ele foi muito trabalhado com o público interno, porque a gente entendia que só assim, esse público fazendo parte de tudo isso, né, ele de fato, ele ia vestir a camisa da empresa, né, ele ia entender a importância dele enquanto um comunicador também, né, enquanto uma pessoa responsável pela imagem da instituição. Agora, é claro, a Embrapa é uma empresa, eu digo, muito boa de se trabalhar, né, a gente trabalha muito na comunicação, a nossa comunicação tem um trabalho muito sólido, mas a gestão é fundamental, né? Não adianta a gente querer fazer uma comunicação muito boa numa empresa que não tem uma gestão boa dos seus funcionários, dos seus colaboradores. A comunicação não faz milagre, né? A gente sempre fala assim, todo mundo acha que tudo é um problema de comunicação, né? Mas nem todo problema dá para ser resolvido só pela comunicação, né? A gestão dos recursos humanos, financeiros, então tem que estar junto com as questões de comunicação. E como tu falaste, nessa época de pandemia, todo mundo passou a ter opinião para tudo. A nossa atuação com o setor de gestão de pessoas da Embrapa já era muito forte antes da pandemia, e na pandemia ela se fortaleceu ainda mais, né? É uma relação muito estreita, porque eles têm um termômetro, eles sabem o que está acontecendo dentro da empresa. Então, a minha sugestão é que, para o pessoal que está fazendo assessoria de comunicação, assessoria de imprensa, as pessoas, é que vai no setor de gestão de pessoas, conversa, né? Vamos construir as coisas de forma colaborativa com eles. É a cultura organizacional. Exato. A comunicação tem que ser vista como uma estratégia importante dentro de toda a cultura da organização, né, Ana? Exato, ela é estratégica, ela atua em todos os níveis, né, na estratégia, no tático, no operacional. Então, a gente tem que saber passar de um para o outro
né, e entregar soluções, entregar respostas, né, para as dúvidas das pessoas. A gente está cada vez mais se pautando na dúvida, no problema que o empregado tem ou que um agricultor fora tem. E quando a gente se pauta no problema, na dúvida, a gente consegue ser mais assertivo no resultado. Com certeza. Tem que saber ouvir, né? Como você disse, que é fundamental. Bom, eu vou fazer as perguntas. Gente, vão mandando pelo Zap, que está funcionando, o nosso Zap está funcionando como um chat. O Vinícius, bom dia, Vinícius, é aluno aqui da Turma da Manhã. Ana Laura, em relação aos danos ambientais que ocorrem na Amazônia e no Pará, foi possível gerar uma pesquisa, uma estratégia para a redução desses danos nessas regiões? É um pouco do que você falou, se quiser dar mais detalhes desse projeto, né? Em relação a danos ambientais, a Embrapa, ano passado, 2 anos, mais um pouquinho, a gente vem trabalhando muito na região ali do sudeste do Pará, que é uma região sudeste e região nordeste do Pará, né? A nordeste é a de fronteira de ocupação mais antiga do Pará, né? E a sudeste é uma das mais recentes, mas com efeitos, com danos já muito visíveis de desmatamento. Né? Então, a Embrapa, financiado pelo Fundo Amazônia, no BNDES, tem um projeto que é o Projeto Integrado da Amazônia, que atua em diversos territórios da Amazônia, não só no Pará, então envolve todas as unidades, né? Levando soluções para recuperar áreas já desmatadas e para conter o desmatamento. Porque a gente fala assim, para conter o desmatamento, uma coisa é certa, a produção no campo, como é que a gente pode conter o desmatamento com pesquisa e com produção agropecuária? Se o agricultor consegue produzir mais na mesma área, mais e melhor na mesma área, ele deixa de itinerar, ele deixa de abrir novas áreas para produzir. Gente, todo mundo precisa comer, precisa se vestir, precisa de renda, e quem está lá no campo também precisa disso. Então, às vezes, com tecnologia, é possível produzir mais e melhor na mesma área, evitando a abertura de novas áreas. Então, a Embrapa, nessa região do sudeste do Pará, que é uma região conhecida como Arco do Desmatamento, ela vem trabalhando com essas questões, levar a tecnologia para produzir mais e melhor na mesma área e para recuperar áreas que já foram desmatadas, né, para recuperação ambiental. Tá certo. Tem uma pergunta do Márcio Roberto Cavalcante. Bom dia, Nélia. Bom dia, Ana Laura. Como ajudar os agricultores em tempos de pandemia em relação ao contato que esses produtores não puderam ter para a venda dos seus produtos? Aí já é uma parte da venda mesmo. Estamos prestes a ter um possível novo lockdown com o aumento do número de casos de Covid no país. E como ajudar esses pequenos agricultores a vender de forma online, né? Se é que essa é a missão da Embrapa e como ela pode estar dentro dessa parte da venda. Sendo que isso também não é muito o foco dela, né? A gente entende, e a campanha Todos pelo Agro teve esse foco. O que a gente quer? Olha, muita gente está produzindo lá no campo e não está tendo de vender. Vamos dar visibilidade para esse pessoal e dizer, olha, eu sou fulano de tal, estou aqui em Marabá, e aí, claro, fortalecer as redes locais de comercialização. Eu não vou querer que o agricultor lá do interior de Marabá consiga entregar aqui em Belém. Não. A gente buscou alguns personagens, né, alguns protagonistas, cada um em sua região, para mostrar que, olha, eu estou aqui no interior de Marabá, eu continuo produzindo e vendendo para Novo Repartimento, para as outras regiões aqui da São Félix, do Xingu, eu continuo vendendo aqui na minha rede, mas agora eu não estou entregando, agora eu estou usando meu WhatsApp para vocês me pedirem o que eu estou produzindo. Então, a campanha Todos pelo Agro também foi para dar visibilidade, para saber, olha, vocês estão produzindo, e como é que vocês estão fazendo? Vamos mostrar para as pessoas que continuam produzindo e como vocês estão entregando dentro das redes locais, né? A gente não tem pretensão de, até mesmo porque não é, como tu falaste, a missão da Embrapa atuar na venda e comercialização. A gente fica dá um passinho mais atrás. A gente não se exime nunca de fazer parte, de fortalecer essa rede da cadeia produtiva, claro, né? Mas a gente não consegue controlar todos os atores aí, todas as etapas dessa cadeia.
Foi um pouco o que o dono do pequeno comércio fez na pandemia, né? Exatamente. Olha, vamos valorizar o comércio do bairro, local. Então vamos tentar comprar nas proximidades do teu bairro, não sair do teu bairro, já que nós estamos numa pandemia. E isso houve um fortalecimento muito grande dessa valorização do comércio no teu bairro, né? Fique dentro do seu bairro e valorize os pequenos comerciantes do seu bairro. Ana, eu queria que você comentasse um pouco sobre fake news, mas antes eu quero que você relate para a gente assim, um exemplo prático de como vocês conseguiram emplacar uma matéria na imprensa com a ajuda de um pesquisador que trabalhou de forma colaborativa. Dá um exemplo para a gente. Olha, a gente produziu uma matéria. A gente teve, há 2 semanas atrás, uma experiência com a TV Record. Tá? Aqui foi bem legal, assim. Vou citar 2 experiências, as 2 com a Record. Uma na Record local, o Pará, o IBGE divulgou no último dia 15 de outubro os dados mais recentes da produção agrícola e pecuária municipal. E aí o Pará, a produção de mel de abelha aqui no estado do Pará, aumentou em 35% nos últimos 2 anos, fazendo com que o norte também tivesse essa produção, esse destaque, e consolidou o Pará como o maior produtor de mel da região norte. A TV Record, olha, vamos fazer uma matéria, a gente tem um pesquisador nosso, que é o Daniel Santiago, que trabalha com abelhas nativas, sem ferrão, e abelhas exóticas também, com a produção de mel, né? E o Daniel estava em Itupiranga, o Marabá, uma região sudeste, atuando naquele projeto grande que eu falei para vocês. Daniel, a Record está querendo, vamos fazer uma matéria, não vamos deixar o pessoal na mão, não. E aí ele gravou com as orientações da equipe de comunicação e com o direcionamento do grupo de comunicação. Gravou o depoimento dele, gravou o depoimento dos pesquisadores, dos agricultores, dos apicultores e meliponicultores, gravou imagens, né, e enviou tudo para a gente fez a ponte com a Record. Então, saiu uma matéria toda feita de forma remota, né, e que eu acho que vai ser uma tônica daqui para frente sempre, né? Cada vez mais a gente tem se preparado em estabelecer um banco de imagens em vídeos e fotos bom, profissional, que atenda aos padrões da imprensa local e nacional, para a gente conseguir emplacar matérias dessa forma, de forma remota, né? A outra experiência foi com a Record Nacional. A gente divulgou uma pesquisa na Agência Embrapa de Notícias sobre a biodiversidade aquática na Amazônia, e o depoimento da pesquisadora foi feito no celular também, por mim, e todas as imagens foi feita pela equipe de pesquisadores no campo da Rede Amazônia Sustentável. Bacana. Então, eu acho que, assim, na verdade, isso não vai voltar atrás. Agora, vocês, assim, acho que muitos de vocês já devem estar estagiando em redações, principalmente de televisão, a gente tinha uma limitação muito grande, né? Às vezes, não tem dinheiro para viajar. Para a gente, sempre foi complicado isso. Por quê? Porque a pesquisa agropecuária, ela acontece no meio rural, né? Então, às vezes, os produtores, ela precisa de um personagem para entrevistar hoje aqui em Belém. Gente, as pessoas estão no interior, não tem personagem aqui em Belém. Como? Então tem que viajar, não tem jeito. Mas a gente não pode viajar. Então, assim, a gente vem desde muito tempo, isso não é agora também, cada vez mais buscando consolidar e melhorar um banco de imagens, né? E agora, com a possibilidade do celular, da gravação de depoimentos, a gente pode encontrar os nossos personagens em qualquer lugar. Não tem mais limitação física para isso. E vem sendo uma tônica, né, da pandemia, uma alternativa, na verdade, um caminho, que é essa produção colaborativa. Então, o servidor pode, ou o agricultor, no caso, um servidor ou funcionário, se você estiver fazendo uma campanha de engajamento interno, uma campanha de fortalecimento, né, desse público interno, ele próprio faz a sua gravação e colabora, aí cabe à instituição fazer a gestão desse conteúdo. Conteúdo. Você edita e você também prepara o servidor e o pesquisador para dizer como vocês fizeram. Olha, grave assim, coloque a luz aqui, né? Sim. Faça dessa forma. É muito interessante. Eu queria fazer uma pergunta. Quer falar alguma coisa? Eu só queria complementar, Nélia, que nesse momento, assim, cada vez mais a gente está sendo exigido da gente, vocês que estão
aí se graduando, que a gente seja multitarefas, que a gente seja um profissional multidisciplinar. Eu mesma, há pouco tempo, estou fazendo um curso sobre design thinking. Por quê? Porque eu faço parte de um projeto que vai gerar 2 ativos, né, 2 softwares, um aplicativo e uma plataforma, e eu sou jornalista da Embrapa, mas o meu papel dentro desse projeto é saber qual é o conteúdo, por exemplo, um dos papéis, né, vou ter que colaborar para entender qual é o conteúdo que a cadeia produtiva do mel, por exemplo, que esses atores querem que esteja dentro de uma plataforma, né? Então, essa plataforma não vai sair da cabeça só dos pesquisadores, olha, eu acho que precisa ter informação disso, 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 mas espera aí, vamos dar um passo atrás, vamos perguntar lá para a cadeia produtiva do mel o que falta de informação para eles e como que eles querem que essa informação chegue até eles. Então, assim, fiz um curso de design thinking para a gente tentar fazer um evento todo virtual com representantes dessa cadeia para eu conseguir buscar conteúdo, captar conteúdo para alimentar essa atividade dentro desse projeto. Então, não só na comunicação, mas em diversas áreas, o profissional ele tem que ser cada vez mais multitarefas e multidisciplinar. Ele já sai na frente, né, Ana? Quem tem esse perfil mais multimídia e multitarefa, ele já sai na frente nesse mercado que, como você disse, é cada dia mais competitivo. Exato. O Márcio Roberto só fez uma colocação, quem fez a campanha para o pequeno, incentivando o pequeno comércio, foi o Sebrae, sim, foi o Sebrae, eu citei como exemplo, porque a Ana falou da questão de mostrar, né, que aquele agricultor ali, na região, poderia vender, estava produzindo, estava sem comercializar e poderia vender para o que estava próximo ali, no município, dentro da mesma região, que é mais ou menos como o Sebrae resolveu incentivar, compre e não saia do seu bairro, principalmente nesse período de pandemia. Uma campanha brilhante do Sebrae, por sinal. Sim, brilhante, maravilhosa. Eu queria que você falasse um pouco, tem uma pergunta do Márcio que eu vou já fazer, sobre o posicionamento da Embrapa em relação a fake news, né? Eu vi que vocês têm uma postagem, inclusive tem uma tag que chama assim, Agricultura Movida à Ciência. Essa estratégia, qual foi a importância de vocês usarem essa estratégia? E eu vi que vocês pegaram algumas frases como, tipo uma que eu vi assim, no Brasil, se plantando, tudo dá desde o descobrimento. Aí vocês colocaram. É fake. É fake. Né? É fake, não é verdade. Outra que eu achei muito interessante, inteligência artificial. Isso está muito longe da realidade do campo no Brasil. Aí vocês colocam fake e entram com as informações. Qual é a importância da Embrapa ter esse posicionamento? Por que a Embrapa resolveu abraçar esse posicionamento, que é um posicionamento claro, né, diante desse momento que a gente vive de fake news e de uma propagação assim assustadora de inverdades aí nas redes sociais? Então, assim, diante de todo esse contexto que a gente vive, né, e até de descrédito na ciência, né, e de principalmente, né, no nosso caso, de corte de verbas, né, de contingenciamento de recursos, né, a gente quis mostrar que quis, na verdade, fortalecer o papel do agro, da agricultura, dizer, olha, o agro, ele é o responsável por manter o país numa linha econômica, o PIB do agro é muito importante para o país, mas ele só está nessa posição porque o agro no Brasil é fruto de investimentos públicos em ciência, em pesquisa e na Embrapa, né? Então, essa estratégia, além de buscar trazer a ciência para a discussão central, né, dizer, olha, a ciência combate a fake news, é mostrar também que a ciência precisa de dinheiro, a Embrapa tem resultado, a gente precisa de investimento para continuar produzindo informação segura, né? Informação confiável. Tá? Uma valorização da ciência num momento crucial para o país, né, Ana? Exato, porque, assim, o descrédito da ciência é grande, o nosso balanço social, para teres uma ideia, eu acho que tem até um post dessa campanha. O balanço social da Embrapa, agora, 2020,
né, 2019 e 20, mostrou que para cada R$ 1 investido, né, na pesquisa agropecuária, retorna R$ 12 para a sociedade. Então, a gente precisava fazer dessa informação uma moeda importante, né, para dizer, olha, a gente precisa de recurso, né, a gente ainda está nesse caminho, é um caminho árduo, né, a gente vem sendo sistematicamente contingenciado, nossos recursos nesse momento estão, a gente está sendo estimulado, que eu também acho que é muito importante, a buscar parcerias com a iniciativa privada, né, mas o investimento público na ciência é uma questão de segurança nacional, né? Então, se o governo não acredita que a ciência é uma questão de segurança nacional, que é importante, ele não vai investir. Então, ele precisa acreditar que isso é importante. Precisa. Eu queria que você falasse um pouquinho, Ana, da estrutura hoje da Embrapa de comunicação aqui um pouco no Pará, né? Você falou que Sim. São 190 profissionais da comunicação em todo o Brasil, né? Isso. E que vocês têm uma rede de comunicação, que vocês estão presentes em todos os estados, né? Qual é a estrutura hoje que a gente tem aqui no Pará, né? Dentro da nossa região. Hoje a gente tem um para vocês trabalharem, né? Isso, a gente tem um núcleo de comunicação organizacional, né? Embrapa aqui no estado, ela tem, acho que perto de 500 empregados. Tá? O nosso núcleo de comunicação organizacional, nós somos hoje 3 jornalistas, né? 2 publicitárias, uma relações públicas e mais 2 colegas que têm formação em comunicação, mas apoio na área técnica. Então, e um fotógrafo, né, que é o Ronaldo Rosa, cineasta, e que está nos ajudando muito a profissionalizar e melhorar o nosso banco de imagens para atender essas demandas aí de forma remota. Mas é uma equipe grande, é a maior equipe, na verdade, aqui do Norte, é aqui na Amazônia Oriental, mas, assim, a nossa unidade, a Embrapa Amazônia Oriental, é a maior unidade de todo o Brasil, em termos de empregados, tá? Então, a gente tem essa equipe, assim, os colegas de outras unidades até brincam, vocês têm uma verdadeira SECOM, Secretaria de Comunicação aí no Pará, né? Mas eles também não sabem que a gente tem a maior unidade, né? É uma estrutura, e das dificuldades, né, do tamanho do estado, das dificuldades para você chegar, por exemplo, no município do sudeste do Pará, enfim. Outra coisa que eu acho interessante, que eu queria que você falasse para a gente, você disse, a gente trabalha com os fundamentos da comunicação pública, e você colocou transparência e o foco no interesse público. E tudo a gente tem uma preocupação muito grande em dialogar e ouvir. Como é que vocês conseguem, dentro do que até o Jorge Duarte chama de instrumento de informação e instrumento de diálogo, que são 2 coisas distintas, diferentes, né? Para você conseguir esse resultado. Como é que vocês conseguem ouvir os públicos ou os stakeholders antes de vocês pensarem em criar um canal? Então, por exemplo, se eu quero fazer uma comunicação interna, eu vou ouvir esse servidor. Se eu quero fazer uma comunicação, como você falou, que você está levantando dados para fazer uma cartilha sobre mel, não é isso? Sobre isso. Então, como é que vocês conseguem ouvir as pessoas e os públicos com os quais vocês precisam se relacionar? Que instrumentos? É pesquisa? O que vocês usam como canal de diálogo, de ouvir as pessoas para, dentro desse resultado, trilhar um caminho? Nélia, a gente tem utilizado muito pesquisas mesmo, né, de percepção, de opinião, utilizando instrumentos como os formulários Google. Nada diferente do que muita gente usa, mas a gente entende também que esse instrumento, de alguma forma, ele é um pouco, assim, não vou dizer que é desgastado, o instrumento é maravilhoso, mas às vezes quando você recebe um link no seu WhatsApp, no seu e-mail, não quer entrar, não quer responder, né? Às vezes você recebe muitas pesquisas, então a gente tem, especialmente com o público interno, o cuidado, né, de não entrar, assim, enviar muitas pesquisas, porque a gente sabe que a adesão vai ficando cada vez mais baixa. Então, do ponto de vista interno, a gente
tem mapeado, identificado pessoas que são, de alguma forma, influenciadores, né? Vamos usar essa palavra da moda. Que são pessoas que são ouvidas, que são formadoras de opinião dentro. Então, a gente procura manter esse contato muito próximo com elas, esse diálogo muito próximo com elas. Então, é buscar esses pontos, então, esses formadores de opinião, esses influenciadores nos diversos setores dentro da empresa, né? Quando a gente começa a pensar num produto, em alguma coisa, a gente consulta essas pessoas. Eu estou te falando de forma simples, pelo telefone, a gente faz um roteirinho do que a gente quer saber e aplica, ou pelo telefone, agora pessoalmente não dá, né? Mas na comunicação a gente sempre se pautou por andar e caminhar muito e conversar muito dentro da instituição, né? A gente não tenta não se fechar muito naquele nosso castelinho, no nosso prédio, na nossa sala, né? Então, priorizar essa comunicação face a face. Nesse momento agora, a gente sabe que isso está difícil, então, a gente tem utilizado, para essa campanha agora de migrado do WhatsApp para o Telegram, aplicou um questionário no Google. Para o público externo, também, a gente tem utilizado o formulário do Google, né, os formulários de questionário online, e a gente está desenvolvendo alguns eventos, né, baseado na metodologia do Design Thinking, de solução, de levantamento de problemas, eventos virtuais, onde a gente está conseguindo reunir representantes dessa cadeia. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático. No desenvolvimento da plataforma do MEL, né? O que a gente vai fazer? A gente primeiro aplica um questionário para todos os pesquisadores que trabalham com mel aqui na região. Eles são as pessoas... Eu estou muito distante da cadeia. Ele é a pessoa que está entre a Ana Laura e o agricultor lá, o produtor de mel, né? Então, eu vou primeiro chegar nele, né? Como é que é essa cadeia? Como ela está estruturada? Quem são as pessoas que você conhece? Quem que você acha que é protagonista nessa cadeia? Me indica um de cada segmento, um ou dois representantes, formador de opinião dentro dessa cadeia. Aí, a gente vai chegar nesse segundo nível, nessas pessoas, e começar a coletar essas informações. Nesse momento, a gente está fazendo de forma virtual. Participei de uma experiência, mais ou menos 3 meses atrás, com a cadeia produtiva de orgânicos, até para aprender essa metodologia, no Sudeste, na Embrapa Pecuária Sudeste. Estava fazendo uma metodologia de levantamento de problemas com a cadeia produtiva de orgânicos em São Paulo, que é uma cadeia muito forte. Então, olha, foi uma reunião virtual com 30 pessoas, onde pelo Miro, que é uma plataformazinha, uma ferramenta, né, de post-it, que a gente consegue fazer tudo de forma virtual, o grupo conseguiu levantar todos os problemas, os déficits de informação dessa cadeia produtiva de orgânicos no interior de São Paulo. A gente está se preparando para aplicar esse desafio aqui no Pará. Não sei se a gente vai conseguir com tanto sucesso, com tanto êxito, mas assim, o que é legal é que a gente erra também, sabe? E é um passo de cada vez, né? A gente tinha a ideia no passado de fazer grandes projetos, coisas grandiosas, com muito impacto. Agora, a gente, como está pensando foco no usuário, vamos dar um passo de cada vez, vamos fazer uma etapa pequena, porque se a gente errar, é fácil consertar, é fácil voltar, e a gente começa de novo. E isso faz parte de um plano de comunicação. Exato. Você cria e você tem que sempre estar mapeando, monitorando, dando feedback, não atingir o ponto, volta. As pessoas acham que um plano de comunicação é fechado, ele é totalmente aberto. Não. E a etapa é pelo contrário. Pelo contrário. Ele é uma coisa contínuo, né? Que está sempre mudando e que está sempre buscando tendências e observando tendências. E aí eu queria destacar também uma ferramenta muito importante para a gente, que é o Cortex, tá? Que é uma solução, uma ferramenta enorme, né? Que tem várias funcionalidades e que a Embrapa faz assinatura, uma ferramenta paga, e que dentre elas a gente consegue monitorar notícias, né? Assuntos que estão tanto dos meios de comunicação, nas redes sociais, em políticas públicas. Então, assim, o Cortex nos dá, assim, eu quero saber o que estão falando sobre a Embrapa. Eu vou no Google Trends, claro que é aberto, mas o Cortex consegue me fazer essa pesquisa. O que está falando sobre a Amazônia nos últimos 2 anos, em termos de políticas públicas, nas redes sociais, nas notícias. A gente consegue gerar informação, dado, né, com base no Cortex, e os profissionais de comunicação
conseguem transformar esse dado em informação, fazendo análise, né, e indicando caminhos para a gestão, para a pesquisa e para a gente da comunicação tomar. Bom, tem uma pergunta aqui, que eu acho que é a última pergunta que a gente vai fazer, por causa do horário, que é do Márcio Roberto, que está participando bastante. Ana Laura, como você vê o projeto, é mais uma opinião sua, né? De lei que incentiva que os donos de aeronaves usadas na agropecuária ajudem no combate aos incêndios, cedendo as suas aeronaves. Isso já está em votação, segundo ele leu na Voz do Brasil, na Câmara e no Senado, o aproveitamento desse uso de aeronaves, já que temos privadas, no caso, né, particulares. Aeronaves particulares que são usadas para o uso agropecuário e que elas podem ser usadas nesse momento para combater os incêndios. Para combater os incêndios. Olha, eu acho assim que se a gente conseguir pactuar, né, fazer uma rede de colaboração, sociedade civil, governo, para enfrentar, né, juntos e resolver nossos grandes problemas, eu acho fantástico. Né? Desde que tenha segurança, de que elas tenham os equipamentos necessários de segurança, os requisitos necessários de segurança, tanto para quem está operando uma aeronave dessa, né? E para quem está lá no chão de fábrica também combatendo incêndio. Então, desde que tenha segurança para todos, eu acho que o pacto entre sociedade civil, governo, né, iniciativa privada é muito legal. A gente tem um exemplo clássico aí na região de Paragominas, que é aquele Municípios Verdes, aquele programa, né, que tirou Paragominas de uma condição de desmatamento, queimada, madeira ilegal. Muito bem lembrado, e foi um grande pacto. Verde, foi um grande pacto, né, de iniciativa privada, governo, sociedade. Então, tendo esse objetivo comum, né, e dialogando, na verdade, assim, às vezes os objetivos nem são iguais, nem são comuns, né, mas se a gente pensar que é para melhorar a sociedade e a gente estiver disposto a sentar, dialogar e tentar chegar no consenso e pactuar, eu acho que é válido para todo mundo, né? E já existe uma coisa, já existe uma semente nesse sentido lá mesmo no Pantanal, porque há pouco tempo os empresários do setor produtivo, do setor turístico, se reuniram com as ONGs, né? Eles tiveram uma grande reunião com as ONGs para cobrar do governo federal mais apoio no combate aos incêndios. Eles fizeram uma reunião que há muito tempo eles não estavam juntos, né? Eles Associação Brasileira do Agronegócio, para cobrar do governo federal, olha, nós precisamos de mais gente, mais recurso, porque a situação aqui está caótica, né? Bom, Ana, eu queria que você encerrasse, a gente está encerrando já, porque são 10h05, a gente precisa abrir a sala do próximo bate-papo. Eu quero que você encerre só fazendo a sua despedida e falando da importância, às vezes a ciência é um assunto que não desperta muito, né, o jornalismo científico, ele não desperta muito o interesse do aluno, até porque o aluno não conhece, e é um mercado. Nós estamos na Amazônia, né? Nós temos inúmeras instituições de pesquisas aqui, Museu Emílio Guild, Instituto Evandro Chagas, enfim, para não esquecer de citar a própria Embrapa, e que existe um mercado muito forte, onde o profissional de jornalismo, de publicidade, ou o RP, ele é extremamente importante. Muitas vezes o aluno não conhece esse mercado profundamente e acaba não se interessando por essa área da pesquisa e da ciência. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse mercado que existe, né? E como é importante você, que está dentro da Amazônia, a chance que você tem de participar e de investir nessa área do jornalismo, nessa área da comunicação, para a gente encerrar. Gente, assim, em primeiro lugar, muito obrigada, Nélia, foi um prazer, adoro conversar, adoro contar as minhas experiências e aprender, né, com as experiências dos outros. É muito importante, eu sempre digo, assim, desde muitos anos, gente, a gente está na Amazônia, a gente é amazônida, então a gente precisa, e sendo comunicador na Amazônia, a gente não pode permitir que somente pessoas de fora falem na Amazônia. Claro que todo mundo pode falar e tem que falar, mas a gente tem que também, né, usando a palavra da moda, a gente tem que se empoderar do que é a nossa região e comunicar a nossa região, tá? O mercado de jornalismo científico, ele é um mundo a ser descoberto.
tem uma série de profissionais que estão falando de Amazônia no circuito internacional. Então, assim, entendam, busquem isso, né? Para vocês terem uma ideia, a gente não tem aqui nos nossos veículos uma editoria especializada, por exemplo. Não, verdade, não tem. Verdade. É uma loucura. Eu acho uma loucura. Não tem aqui no estado do Pará. Existe um caderno, uma revista que eu nem sei ainda se o Liberal, que era uma revista ambiental, né? Que eu nem sei se Amazônia Viva. Amazônia Viva. Ela tem uma periodicidade irregular, né? E eu acho que não é por falta de conteúdo, não, porque conteúdo tem muito. É por falta de gente que escreva sobre isso, que vá atrás dessas pautas, que se aproprie desse conhecimento e passe a escrever e passar esse conhecimento. Então, assim, é mais que urgente, não é uma coisa nova, não, já de muitos anos, que a gente precisa de veículos especializados, a gente precisa de profissionais especializados em Amazônia, em jornalismo ambiental, em ciência na Amazônia. A nossa região ela tem uma importância global. Então, olha, eu vejo isso na pesquisa agropecuária, por exemplo. Os nossos pesquisadores aqui, eles são referência no mundo, instituições no Reino Unido, né, nos Estados Unidos, em diversos continentes. E a gente precisa de comunicadores daqui que também sejam referência nos outros países, né? Então, assim, para vocês, estudantes, é uma área a ser melhor explorada, descoberta, melhor explorada, melhor trabalhada, e é um mercado... cursos, né, Ana? Quem quer se profissionalizar, na verdade, quem quer se especializar, você tem o NAIA, você tem o NUMA, que são referências na Universidade Federal. Você tem jornalismo científico numa outra faculdade, na Metodista, se eu não me engano, é um mestrado. Metodista, você tem um mestrado na Unicamp, no LabJor, no Laboratório de Jornalismo Científico da Unicamp. Então, tem muito curso para se especializar, tem curso para seguir essa linha, sabe? Eu acho que vocês precisam despertar para isso. É uma área apaixonante, a partir do momento que você entra na área do jornalismo científico, do jornalismo ambiental, e eu reforço também o ambiental, porque a Amazônia ela tem um papel ambiental muito forte para o mundo. Vocês não vão querer sair mais, vocês não vão querer fazer outra coisa. Ana, eu quero te agradecer. A gente vai encerrar, são 10h10, porque a gente precisa preparar a sala para o outro convidado. Muito obrigada. Obrigada a você, gente. Compartilhar esse teu conhecimento, né? Toda essa expertise em termos de comunicação pública. É muito importante a gente ouvir isso para os alunos de comunicação pública e privada, porque a gente acaba tendo muito foco. Eu costumava dizer, antes de eu ministrar essa disciplina, eu dizia, eu achava que eu fazia comunicação pública, porque eu fiquei um bom tempo na prefeitura de Fortaleza, e aí depois que você começa a ler o Jorge Duarte, né, depois que você começa a ler o Wilson Bueno, você vê que você está um pouco distante da ideia de comunicação pública. Algumas vezes você se aproxima, né? Outras você vai mais para a comunicação institucional, você vai mais para a comunicação política, né? Quando você está mais ligada a área um pouco mais de marketing político, e a comunicação pública, ela passa pelos preceitos que você falou, transparência e principalmente o foco no interesse público, muito menos que o institucional, é o foco no interesse público e saber ouvir. Exato. Então, obrigada por essa aula, tá? Eu quero agradecer. Antes de eu encerrar, eu vou ler aqui uma mensagem que o Márcio colocou aqui pra gente. Abre aqui, celularzinho, abriu. Ele colocou, olha, ainda tem uma última pergunta, eu acho que rapidamente, se você quiser falar da Evelyn, porque só agora que chegou, rapidamente, gente. Como a Embrapa se organiza nas redes sociais, tem um perfil principal com as notícias gerais do Estado, você já falou um pouco disso, né, daquele que vocês abastecem com o Embrapa News, né, Se você quiser rapidamente só responder, eu acho que dá tempo, a gente consegue, até 10h20 eu consigo levar, e aí a gente encerra, tá, meus amores? Tá. Nas redes sociais, isso é uma coisa que a gente também tem que melhorar e avançar. A gente tem nossos perfis corporativos. Os nossos perfis oficiais são corporativos, então eles atendem a toda a rede Embrapa de 44 unidades. Eles são gerenciados pelos profissionais de comunicação na Embrapa Sede em Brasília. Então, daí vocês tiram como é a
briga de foice para a gente conseguir incluir conteúdos mais locais, né, gerados aqui, que talvez é importante para a gente, não seja tão importante assim, do ponto de vista corporativo. Mas nós estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter e no LinkedIn. Várias unidades já têm seus perfis locais, Embrapa Territorial, Embrapa Agroindústria Tropical, em todas essas redes. A orientação corporativa é que não se tenha, para não gerar uma concorrência. Nós não temos, mas cada vez mais as unidades estão sentindo a necessidade de realmente descentralizar essa questão de conteúdo. A gente já não sabe como vai resolver isso, a gente está aprendendo, errando e recomeçando. Mas é assim que está funcionando as redes sociais. Ana, obrigada. Antes de você sair, bora fazer um print aqui, gente? Agora, deixa eu ajeitar meu cabelo, né, gente? Eu não sei se eu sei fazer print, eu vou me ajeitar aqui também. Olha, parabéns, Nélia e Ana, pela palestra incrível, Márcio Roberto Cavalcante, Ayla também, palestra maravilhosa, parabéns, Ana. Verdade, o jornalismo de dados científicos é muito tímido aqui na região. E obrigada pela participação de todos. Vale lembrar, gente, que a lista está no link aqui, tá? Para vocês ganharem horas complementares. Eu não sei dar um print aqui. Quem sabe dar um print? Dá um print aqui para gente. Quem quiser abrir a câmera também, eu vou pedir para a Ana, quando terminar, Ana, sair, que você faça uma gravação para gente de 30 segundinhos sobre a sua participação na Semana da Comunicação. Obrigada, gente. Quem pode fazer um print aí? Quem é que está na sala? Sara, tá aí? Sarinha, ajuda a gente. Então, eu vou dar um print aqui. Não, peraí. Já sei. Eu também sei, só que eu quero... Isso aqui, dá para sair daqui?